Hoje você tá mais focado no Instagram. É foco no Instagram, exatamente. É foco no Instagram, porque só no Instagram já tem um monte de coisa pra você fazer, né? Oh? Tem várias linguagens, e cada linguagem tem suas peculiaridades. Ainda mais o Instagram, que gosta de copiar todo mundo, né? Saiu o TikTok? Não, vamos lançar também o formato TikTok. Lançou Reels. Snapchat, vamos lançar Stories. Aham. Então, só ali dentro tem vários micro-universos que tem... Você tem que se comunicar de maneira diferente. O conteúdo... E aí que entra... Isso aqui é conteúdo que eu passo na minha mentoria. O conteúdo que você posta no Stories, ele é diferente do conteúdo que você vai postar no Reels. Uhum, com certeza. Porque são linguagens diferentes. No Story... E aí você que está me assistindo, você vai falar para mim. Você entra no Story geralmente para consumir conteúdo. Por exemplo, você quer aprender como criar um canal de podcast. Você vai entrar no YouTube do Gabriel ou no Instagram Stories dele? No YouTube, porque você sabe que no YouTube você pode esperar conteúdos desse tipo. Uhum. No Stories eu espero ver sua vida. Verdade. Eu espero ver você postando uma selfie com a sua família. Ou Meu cachorro. tirando foto do seu cachorro, tirando foto do café. Aham. Sacou? Sim. E aí, mas aí, beleza, a gente entendeu isso. E muita gente que tá assistindo a gente entendeu. Então, por que raio você vai no Instagram, Stories, e você quer ficar, tipo, gravar 10 Stories falando conteúdo técnico? Verdade, A né? linguagem não funciona dessa maneira. Dá pra passar conteúdo técnico? Dá. Acabei de levar um tapão aqui. Porque eu faço isso às vezes. Com caixinha de pergunta. Não, na caixinha de pergunta não tem nada. Tem que tomar cuidado pra isso não ser o foco. Ah, vou fazer stories de conteúdo técnico. Não, porque tem gente que faz assim, ó. Ah, fala galera, hoje eu decidi compartilhar com vocês as 3 dicas de tal. Cara, pode funcionar? Pode funcionar. Mas não é assim que a linguagem funciona. Ali é um lugar ideal, falando do Stories agora, para você criar relacionamento com as pessoas. O funil de conteúdo, ele acontece dentro do Instagram também. Você quer atrair gente? Reels. E carrossel e feed. Reels mais, né? Porque o Reels entrega mais. Você quer criar um relacionamento? Quer lugar melhor que o Stories? O cara tá do seu lado. Eu postei uma foto agora que eu tava no podcast. É como se o cara estivesse do meu lado. Ele tá acompanhando o que tá acontecendo na minha vida. É tipo ao vivo. Exato, porque você posta na hora. É, o YouTube, eu acho que a parte mais conectada seria o ao vivo. Tipo, Sim, o podcast ao vivo. total. É verdade, né? E aí, beleza, o cara tá te acompanhando. E aí é um lugar muito propício para você contar a sua história de diferentes maneiras. Para você documentar a sua vida, principalmente. Para você expor suas crenças. Que isso é muito importante também. Porque isso cria um posicionamento marcante. Você entra no meu perfil, você sabe muito bem o valor que a coragem tem na minha vida. Eu falo muito uma frase que é muito forte para mim, que a coragem dá Deus ao homem. É uma crença muito forte minha. E eu deixo isso muito claro no meu conteúdo, que é isso que te diferencia. Quando você está produzindo conteúdo, é imprescindível que você crie o que eu chamo de caráter de diferenciação. O que eu quero dizer com isso? Cara, o Gabriel tem um canal de podcast, beleza. Ele tem um perfil lá onde ele fala sobre cortes de podcast. Legal, legal. Mas, cara, você balançar um saco assim, vai aparecer mais 10, 20, 30 que falam o mesmo assunto que você. Logo, o conteúdo técnico não te diferencia. Porque é commodity. Tem abundância. A menos que você for um André Diamant da vida, que criou um método falando de sexy canvas, que ninguém mais fala disso. Mas... Ele só fala disso, né? Não, mas tipo, ele criou. Ele foi o criador. Então isso sim, beleza. Pode servir pra ele como elemento de autenticidade. Mas pra você, não. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não é o conteúdo técnico que você produz que vai te diferenciar da sua concorrência. São outras coisas. Existem vários elementos. Existem 7 elementos, na verdade. Vários outros, mas 7 primordiais. E aí tem 3 principais que eu gosto de sugerir que as pessoas tragam mais, que são simples, você pode fazer hoje. E eu tenho certeza que você já vai ter resultado. Seja em engajamento, seja nas pessoas lembrando mais de você. Anota aí, galera. E seja também até em venda, cara. Você pode usar isso para o que você quiser. Uma delas é o que a gente chama de história de criação. Você vai perceber que todas as empresas de sucesso que você acompanha, você sabe mais ou menos, se você acompanha mesmo, você sabe mais ou menos qual que é a história por trás daquela empresa. Você vê a Apple, em algum nível você vai lembrar do Steve Jobs na garagem dele. Ou dele fazendo aquela apresentação, aquele lançamento do iPhone. É a história da empresa. Ou você vê a Amazon, você vai lembrar do Jeff Bezos também, que estava passando perrengue. Silvio Santos, pô, era camelô. Por quê? Eles deixam isso muito claro. Isso conecta. É um dos elementos. E Flávio Augusto. Flávio Augusto. Ah, começou lá quebrado com a esposa dele, casou cedo e tal. Então tem toda a história por trás. E tá ali. Às vezes ele não tá nem falando, mas tá ali presente. Sim.
E aí, quando a gente entende isso, cara, os caras grandes fazem isso. Por que que no seu conteúdo você não deixa clara a sua história também? Os meus seguidores, eles sabem dessa história aqui que eu contei hoje. Talvez os últimos que chegaram não saibam. Mas esse mês eu vou contar de novo, de uma maneira diferente. Uhum. Quando eu conheço sua história, Gabriel, de certo modo a gente é mais brother do que a gente seria se eu não conhecesse. Exato. Eu me sinto mais próximo de você. Quando a gente terminar esse podcast, a gente vai estar mais conectado, porque você conhece a minha história. Nem todo mundo conhece, mas você conhece. E eu te vejo como mais próximo de mim. Então você que está produzindo conteúdo no Instagram, cara, seu seguidor, aliás, já conhece a sua história? Se ele não conhece, você já tem uma tarefa quando você sair daqui. De preferência, pode fazer aí ao mesmo tempo. Você já pensa em como você vai contar a sua história. Existem maneiras de se fazer isso. Mas eu recomendo que ao menos uma vez ao mês você conte sua história de uma maneira diferente. Você não precisa contar. E aí que entra um outro ponto que eu quero chegar. Mas conta pelo menos uma vez por mês. Porque, beleza, você vai falar. Meus seguidores já conhecem minha história. Mas amanhã vai chegar 10 seguidores novos. Que não sabem nada sobre você. Conta sua história de novo. Uma vez ao mês. E aí, quando o assunto é contar a história, eu falo pra você, Gabriel, conta a sua história. Você vai falar pra mim, poxa, Yuri, mas minha história é muito grande, cara. Ficar contando toda hora a mesma história. Inocente. Por quê? Porque a gente tem que parar pra pensar da seguinte maneira. Eu, Yuri, você, Gabriel, e todo mundo que tá assistindo a gente, você tem a grande história da vida, de todos os seus anos que você viveu até hoje. Mas dentro dessa grande história, existem várias pequenas histórias que você tem pra contar. Eu tenho muitas histórias pra contar. E você também. E você também. E quando você entende que você tem muitas histórias pra contar, vale a pena você criar o que eu chamo de arsenal de histórias. O que é isso? Você vai entrar no meu Notion, isso é verdade que eu tô falando, você vai entrar no meu Notion, tem um documento ali que só tem as histórias que eu tenho pra contar. Por exemplo, tem a história do diabo e dos anjos do paraíso que tinha um homem em cima do muro. A história tá ali. Eu já sei que eu tenho essa história pra contar. Tem a história, e aí tem a história de Montenegro, que eu contei a história da minha vida, tem 50 histórias ali dentro que eu posso contar. Verdade. Então, quando você tem essa clareza, você fala, pô, eu vou sentar agora e eu vou pensar em quais histórias eu tenho pra contar. Geralmente as que mais marcaram sua vida, que você não esquece de jeito nenhum, são as principais, assim, que você pode trazer pra sua narrativa, pro seu conteúdo. Então, até sugiro algumas perguntas, por exemplo. Eu vou falando que você vai pausando e anotando. O dia mais frustrante da sua vida. Eu já peguei um aqui, já. Não precisa falar pra mim, mas você pensou em alguma? Sim, pensei. O dia mais frustrante da sua vida. O dia que você mais sentiu orgulho de si mesmo na sua vida. Também. O dia que você mais perdeu dinheiro na sua vida. Também, que tá conectado com esse mais felizão também. O dia que você mais ganhou dinheiro na sua vida. Também. E aquela história que a sua mãe tá aqui, aquela história que sempre que você sai pra uma viagem de família, sai com a sua mãe, ela conta pra você. E aquele negócio, pô, mãe, de novo essa história, mas ela conta de novo. Nossa, várias. Várias. Cada uma dessas histórias pode ser contada. Uhum. Beleza, eu tenho todas essas histórias. Quer contar a sua história uma vez por mês? Pega uma delas e conta. Mês que vem você conta outra. Uhum. E aí isso aí vai fazer você estar constantemente trazendo sua história pro seu posicionamento, que é o primeiro elemento. Isso aqui que eu falei é o primeiro elemento que você pode colocar para criar, de novo, caráter de diferenciação. O que diferencia o Gabriel de todo mundo que produz o conteúdo que é parecido com o seu? Tô dizendo mais no conceito de nicho. Sua história. Ninguém tem história parecida com a sua. Uhum. Sua história te faz único. Assim como a minha história me faz único. Então, você trazer ela, você já cria essa autenticidade. Eu digo que a maior diferença entre todos os seres humanos é o que essa pessoa viveu. Exato. Né? A sua vivência. E aí, eu sempre alfineto. Quando eu conto isso daqui, eu sempre alfineto o nosso sistema educacional, o nosso estado. Porque, pô, se a gente é tudo diferente, o que nos difere é o que a gente viveu até hoje. Por que a gente aprende tudo a mesma coisa? Aí é história para outro podcast. É, mas tudo bem. Mas tem bastante coisa para falar sobre isso também. Uhum. Mas o segundo elemento que você pode estar colocando na sua história hoje, na sua história não, perdão, no seu conteúdo, que cria, de novo, esse caráter de diferenciação, são suas crenças. Deixar muito claro quais são suas crenças. Sim. O que isso significa? Eu acredito em várias coisas e você também. Nem sempre a gente tem clareza nas nossas crenças. Então, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade em ir em casa... Tem muita gente brasileira muito assim, né? Ah, porque eu não convivo com rico, que rico é... Como é que é? Rico é arrogante. Porque esse povo assim é
assim, assado e tal. Exato. Porque o dinheiro é sujo, que é mais fácil... Tem a crença do camelo lá também que eles falam, né? Isso é uma crença que você tem. Que os ricos são assim, que ter dinheiro é só para quem nasceu em berço de ouro, por exemplo. É uma crença. E aí, quando você tem clareza que pessoas têm crenças, você pega e fala, cara, beleza, quais são as crenças que eu posso trazer que vão me diferenciar das pessoas? Então, por exemplo, eu tenho a crença muito grande de que o storytelling é uma habilidade fundamental para todo mundo. Que quando você traz storytelling para o seu conteúdo, você pode, sim, faturar muito mais. Você pode faturar muito mais pelo fato de você saber contar a história. É uma crença minha que me faz único. E aí, dessa crença, eu posso criar uma frase de impacto. Por exemplo, storytelling é o único caminho para fazer sucesso no marketing digital, por exemplo. Pensei em uma genérica aqui, mas algo do tipo. Você tem a crença muito grande de que, cara, produzir conteúdo é importante. E aí você traz isso em frase de impacto, você consegue, de novo, criar toda essa autenticidade. É uma outra maneira de você fazer isso. Não que você tenha que escolher um ou outro. Você pode criar com todos. Pode ir juntando a galerinha ali. Exato. E outra coisa, o terceiro elemento que eu recomendo são os rituais. Já ouviu falar? Sim, vários tipos de rituais, né? Mas o ritual que você deve estar falando é aquele ritual tipo... tipo um ritual matinal. Pô, antes de dormir ou não. Exatamente. É? Rituais são nada mais, nada menos que coisas que você faz rotineiramente. Na vida, você e eu temos rituais. Sabe quando você, por exemplo, você tem um ritual que toda vez que você acorda, você toma água com limão. Você tem um ritual que toda vez que você vai treinar, você se alonga antes. Então são coisas que a gente faz rotineiramente. E isso dá pra gente trazer no conteúdo. Como que dá pra aproveitar isso ao máximo? Você traz uma crença por trás do ritual. O que isso significa na prática? Por exemplo, eu sou um cara que eu falo muito, muito, muito sobre saúde e tudo mais. Sou nutricionista, falo sobre saúde alternativa. O poder da alimentação, por exemplo, o poder do óleo de coco. Cara, não é sustentável eu ficar falando isso apenas. Eu ficar expondo minha crença em palavras. O que eu posso fazer para potencializar tudo isso, toda essa mensagem? Eu coloco ela em uma atitude, em um ritual. Então, por exemplo, se eu falo tanto sobre o poder de você acordar cedo, cadê o meu ritual, o meu story 5 horas da manhã acordando todo dia? Porque quando eu posto esse ritual, tá a crença ali por trás. Ela passa uma mensagem. Então, se você posta todo santo dia que você acorda 5 horas da manhã, você não precisa falar pra mim que você é um cara determinado e muito focado. Tá escancarado isso. Sim. Então, aí vai de você sentar e falar, cara, qual que é a mensagem que eu quero passar? De um cara assim assado. Quais são as crenças que eu quero trazer? Uma crença assim e uma crença assada. Como que eu coloco isso na minha rotina? De modo que eu consiga criar conteúdo constante em cima disso e fortalecer a mensagem que eu quero passar. Entendi. E só pra repetir pra galera que não anotou aí, anotar, quais são os 3? A história... História, crenças e rituais. Crenças e rituais. E tem mais 5 aí, mais 4. Tem muito mais, né? Mas você falou Dá pra ir embora. Mas aí é só... Chama ele lá no Instagram, tá aqui na descrição, né? Que já sabe, né? Mentoria aí. Você acaba de assistir mais um corte aqui do Praticast. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, basta clicar no link da descrição. E tá liberado para vocês fazerem cortes. Eu só peço 2 coisas. Primeiro, postar depois de 24 horas da postagem aqui no canal Bora Pra Prática. E segundo, colocar a divulgação do episódio completo na descrição de todos os cortes.